Olá a todos vocês, Shalom Lecolan, a paz do Eterno, que o Eterno vos abençoe. Nessa videoaula de hoje, eu vou estar mostrando a diferença entre sinagoga para igreja. O vídeo de hoje vai desfazer dogmas, vai esclarecer essa questão. Foi me pedido por um dos nossos ouvintes da Techuvá, está aqui essa videoaula de hoje para estar respondendo aí os irmãos que têm essa dúvida. Qual a origem da palavra igreja? Tá ok? Por que eu estou trazendo junto a expressão sinagoga? Bom, no final desse vídeo você vai entender porque eu estou trazendo essa questão. Tá ok? Vamos lá. Vamos seguir nessa videoaula. Bom, veja só. Aqui é a expressão sinagoga e aqui é a expressão igreja. Veja uma sinagoga, tá ok? Judaica. E aqui uma igreja. Bom, mas o que elas têm em comum acerca essas expressões? O que tem a ver? Bom, vamos chegar lá. Sinagoga. O termo sinagoga tem origem na palavra grega sinagogue. Sin, com, junto, ago, conduta, educação, cujo significado seria assembleia. Então, é um lugar onde se estuda, se educa. Em língua hebraica, o templo recebe, em hebraico, o templo recebe o nome de Beit Knesset. Knesset, significando casa da reunião. Beit é casa, casa da reunião. Reunir para quê? Para estudar a Torá. O que se faz aqui nesse ambiente aqui? Bom, Felipe, o que se estuda? Aqui é lido a Torá, é lido as porções da semana, tá ok? E é o lugar onde se fazia orações, é o lugar onde se estudava, isso vem de um costume, tá ok? Vamos explicar essa questão aqui hoje. A palavra igreja vem do grego eklésia, assembleia, reunião, derivado do verbo eklalein, formado por ek, para fora, mas kalein, chamar, clamar. Então, o significado significa o quê? Chamados para fora, para quê? Para clamar, proclamar? Bom, vamos entender essa questão. Entrou em uso muito antes do início do cristianismo. Veja que eu coloquei aqui a imagem de uma igreja, o desenho de uma igreja, tá ok? Algumas pessoas entendem, será que igreja é esse templozinho? Vamos entender hoje? Hoje nós vamos entender claramente isso aí. Aqui eu trouxe uma expressão no hebraico, tá? A palavra reunir, tá? E a palavra igreja está aqui no hebraico, tá ok? Deixa eu voltar aqui. Está aqui nessa expressão, tá ok? Hakehel, tá ok? Aqui, ó, tá em vermelho, eu coloquei reunir, juntar. Então, igreja está aqui no texto hebraico, mas vou colocar aqui a tradução. No dia que estiver diante de Yahweh, vosso Elohim, no Horebe, o dia que estiveste diante de Yahweh, vosso Elohim, no Horebe, o Yahweh me disse, reúne este povo diante de mim, e eu os farei ouvir as minhas palavras. Reúne. Reúne é a palavra hebraica aqui, hakehel. Reunir, que vem de kahal. Kahal é kof, re e o lamed, tá ok? Bom, então, a palavra reunir, kahal, significa uma reunião. Bom, igreja, então, significa uma reunião? Sinagoga significa, então, uma reunião? Bom, tá entendendo, então, a videoaula de hoje. Não tem nada a ver com o templo, tá ok? Não tem nada a ver com esse espaço geográfico que as pessoas pensam que tem a ver igreja com o templo, mas não tem. Aqui eu coloquei Mateus 16, 18, que é a palavra kehilá, tá? Kof, re e lamed, a raiz, tá bom? Kehilat. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha igreja? Aí as pessoas pensam que é aqui embaixo, a igreja, esse templozinho. Será que é isso que Yeshua está falando? Bom, vamos entender. Aqui a palavra grega ecclesian, tá ok? A palavra hebraica kehilat,
Em português está igreja. Bom, vamos continuar. Aqui a palavra kehilat, aqui a palavra ecclesiam e aqui a palavra igreja. Mateus 16, 18. Vamos entender isso. Bom, o que significa? Kehilat tem um sufixo pronominal ali. Minha reunião. Kehilat, tá ok? Minha reunião. Aqui embaixo está a Torá. Tá, Torá. Moisés nos prescreveu a Torá. Aqui é Torá. Tzvá, tá? Lano, Moshe, Morachá, Kehilat e Yaakov. Moisés nos escreveu uma lei, uma herança para a Assembleia de Jacó. Assembleia, reunião, mesma coisa, tá ok? Deuteronômio 33, versículo 4. Bom, aqui olha só os textos, eu coloquei o texto em hebraico, Torá, Tzvá, Lano, Moshe, Morachá, Kehilat e Yaakov. Moisés nos prescreveu uma lei, uma herança para a Assembleia de Jacó. Assembleia é o mesmo que reunião. Olha o texto em grego na Septuaginta. Veja que está em azul aqui. LXX quer dizer o quê? Septuaginta. Então aqui nós temos a expressão nomos. Nomos é lei, tá ok? Lei. E aqui nós temos a expressão sinagogais, Jacob, tá? Jacob em grego aqui. Marcado aqui eu coloquei sinagogais. Sinagogais é o mesmo que assembleia, é o mesmo que kehilat. Então, reunião, reunião, reunião. Então, o tradutor escolhe reunião, ou ele escolhe assembleia, ou ele escolhe a tradução que ele vai querer ali, mas vamos resumir um assunto aqui. Kehilat vem da raiz kahal, kof, re e lamed. Tá? Vem dessa raiz. E quer dizer uma reunião. Tá? Uma reunião de quê? De pessoas, um ajuntamento. Tá ok? Não tem nada a ver com o templo, tá ok? Com o edifício. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Olha o que está escrito. Aqui eu botei também uma versão da Vulgata, tá ok? Para vocês verem aqui na Vulgata está Ecclesiam aqui embaixo, tá? Eu esqueci de marcar essa. Mas veja só que Paulo falando, Kehal Ha-Elohim. Aqui embaixo, perseguir a igreja de Deus. E aqui, Ecclesia Dei. Aqui, ó. Tá vendo? No grego está a expressão Ecclesiam. Então, Kahal, Ecclesiam, Ecclesiam, igreja. Então, vamos entender isso aqui hoje. O que é uma igreja, irmão Felipe? É uma reunião de pessoas. E o que é uma sinagoga? Uma reunião de pessoas. É uma reunião de pessoas. É uma reunião. Tanto igreja como sinagoga tem o mesmo sentido, porque a tradução escolhida aqui, sinagogais, é a tradução de kehilat, assembleia. Tá vendo? Eu estou usando aqui a versão hebraica, a versão grega e a versão em português para não ficar dúvida. Sinagogais é o mesmo que kehilat, é o mesmo que assembleia, uma reunião de pessoas, tá ok? Então fica evidente aqui o sufixo, eu estou voltando só para fazer uma revisão aqui, o sufixo pronominal, tá ok? O iod, tá? Kehilat aqui está com esse sufixo, então é minha, tá ok? Ecclesiam, igreja, então quer dizer o quê? Reunião. Veja só, eu coloquei tudo isso aqui para dizer o seguinte, aqui eu escolhi esse texto, tá? Para mostrar reunião, vem da raiz kehilá, tá ok? Então aqui, ó, o kof, re e lamed, é a raiz, reunir, juntar. Então, igreja, tá? Essa igreja aqui, prédiozinho, isso não existe, tá bom, irmãos? Aqui, ó, então sinagoga e igreja, a palavra em si tem a mesma conotação. Tanto sinagoga como igreja significa reunir. A questão a ênfase da questão a priori, é o lugar ou a reunião?
Então, esses espaços aqui, geograficamente falando, tanto sinagoga, tanto igreja, são, aqui nós estamos olhando para 2 prédios. Só que a palavra, o termo, não tem nada a ver com prédio, com arquitetura, com um templo feito de tijolos. A expressão tanto sinagoga e igreja significa simplesmente o fato de estar reunido, tá ok? Então aqui é simplesmente o fato de estar reunido, tá ok? Aqui, essa é uma tradução em português, tá? Diz o povo, reúne este povo diante de mim, reunir. Essa palavra, a raiz da palavra. Então não tem nada a ver com o prédio. Você pode se reunir aonde? Você pode se reunir no monte, você pode se reunir na praia, você pode se reunir num cenáculo. Então, quando os textos bíblicos falam igreja, não está falando do prédio, porque as pessoas podem se reunir em qualquer lugar. Na minha sala, que todos os sábados eu me reúno na minha sala. Então, não tem nada a ver com o prédio. Tudo a ver com o reunir da comunidade. Então, quando você pensa em igreja, você automaticamente vai pensar aquele prédiozinho. Quando você pensa em sinagoga, você pensa no prédio. Então, hoje existe a sinagoga edifício, igreja edifício, mas enfim, o texto não está tratando da arquitetura do lugar, o espaço geográfico. Está tratando de uma reunião. Então, quando Paulo disse que perseguiu a igreja de Deus, como eu botei aqui, como Paulo falou que perseguiu a igreja de Deus, ele não perseguiu um prédio. O contexto todo mundo conhece. O apóstolo Paulo perseguiu o quê? O povo que acreditava no Eterno e acreditava em Yeshua como um enviado dele. Então, veja, Paulo está perseguindo um prédio? Claro que não, irmãos. Tá? E essa tradução é da revista Almeida, Revista Atualizada. Igreja de Deus. Então, é reunião do Eterno. Quer dizer, o grupo de pessoas que tanto acreditava no Eterno como acreditava no Mashiach. Então o apóstolo Paulo aí está falando que ele perseguia a eclésia. Que ele perseguia o quê? A kahal. Tá ok? Então a palavra sinagoga tem a mesma conotação. Tá ok? Eclésia e sinagoga significa reunião. Tá ok? Significa reunião. Veja aqui que eu estou mostrando para vocês sinagogais. Tá? É Kehilá. Então, lá no Novo Testamento, usa-se o termo eclésia, só que nós vemos que a Septuaginta usa a expressão sinagoga na mesma conotação da ideia de eclésia. São 2 palavras gregas, tanto eclésia como sinagogais, que têm a mesma conotação quando se traduz o hebraico. Então, as palavras que vêm do hebraico para o português têm a mesma raiz, kaf, re e lamed. Então, quando vem para o grego, aí o grego vai escolher a palavra sinagogais, dependendo do contexto, mas aqui eu pesquisei lá no texto de Deuteronômio 33:4, tanto do hebraico como na Septuaginta, a expressão sinagogais no grego e kehilat no hebraico. Então, está evidente, está muito claro que a tradução grega que escolhe a expressão eclésia, só que a mesma kehilat pode ser traduzido por sinagogais. Então é a mesma coisa, irmãos, tá? Então existe um termo a mais no grego que está traduzindo a mesma expressão que sinagogais. Aqui está, comprovando, tá ok? Na tradução da Septuaginta. Estou mostrando com vocês com argumento, fundamento. Sinagoga é a mesma coisa que igreja, tá? No sentido etimológico. Então veja só. Então, o que significa a igreja de Deus, lá que o apóstolo Paulo está citando? A igreja de Deus significa o povo, tá? do Eterno. Nesse contexto aqui, é aqueles discípulos de Yeshua. Tá ok? Então, eclésia, sinagogais e querrilá tem a mesma raiz, tem o mesmo significado, que significa reunião. É simples de entender. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender que igreja é uma reunião. Então, tanto que eu coloquei aqui a própria Vulgata Latina que coloca Ecclesiam. Tá vendo? Ecclesiam, Kehilá, é a mesma coisa. Veja que Kahal é a raiz de Kehilat. Não há dúvidas, irmãos. Tá ok?
Dá um joia, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Vocês têm nos ajudado muito compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Clica no sininho, nos apoie nesse grande trabalho. Aqueles que querem ajudar o canal a crescer, né, quer patrocinar o canal, deixe algumas informações na nossa descrição do vídeo, tá ok? Shalom a todos e que o Eterno vos abençoe.